No vasto e poderoso mundo da eletricidade, simplesmente ter energia não é suficiente. Precisamos ser capazes de controlá-la com precisão, segurança e eficiência. É aqui que entra a fascinante família de dispositivos de acionamento e controle. Esses componentes são o verdadeiro cérebro e os músculos por trás dos sistemas elétricos, permitindo-nos comandar desde uma simples lâmpada até as mais complexas máquinas industriais. Eles são os intermediários essenciais que traduzem um pequeno comando de baixa potência, como o toque em um botão, em uma ação poderosa, como ligar um motor elétrico gigante. Sem esses dispositivos, nossa interação com a energia elétrica seria rudimentar e extremamente perigosa, desprovida da sofisticação que usamos diariamente. Imagine tentar ligar um grande motor industrial conectando diretamente seus cabos grossos à rede elétrica. O arco elétrico resultante seria imenso, representando um risco significativo de incêndio, danos ao equipamento e ferimentos graves ao operador. Os dispositivos de controle evitam esse cenário criando uma interface segura e gerenciável. Eles são projetados para lidar com altas correntes e tensões remotamente, mantendo o operador isolado das partes perigosas do circuito. Esses componentes incluem uma ampla gama de dispositivos, como relés, disjuntores, temporizadores e, mais notavelmente para nossa discussão, contatores. Cada um tem uma função específica, mas todos compartilham o objetivo comum de fornecer controle confiável e seguro sobre cargas elétricas, formando a base da automação moderna. O conceito de controle elétrico é fundamental para quase todos os avanços tecnológicos que vemos ao nosso redor. Do termostato que regula a temperatura em sua casa às complexas linhas de montagem automatizadas em uma fábrica, os dispositivos de controle estão trabalhando silenciosamente em segundo plano. Eles permitem que os processos sejam automatizados, repetidos com alta precisão e monitorados para segurança. Essa capacidade de gerenciar a energia elétrica de forma eficaz não apenas aumenta a produtividade, mas também melhora drasticamente os padrões de segurança das instalações elétricas. Entender como esses componentes funcionam é o primeiro passo para dominar os princípios da engenharia elétrica e da automação, abrindo um mundo de possibilidades para a inovação e resolução de problemas em inúmeros campos. Portanto, quando falamos de sistemas elétricos, devemos olhar além das fontes de energia e das cargas que a consomem. A verdadeira inteligência do sistema reside na rede de dispositivos de controle que os conectam. Eles são os tomadores de decisão, os protetores e os facilitadores de operações complexas. Nesta exploração, vamos concentrar nossa atenção em um dos componentes mais robustos e amplamente utilizados, o contator. Este dispositivo é um verdadeiro burro de carga, indispensável em aplicações industriais, comerciais e até residenciais, onde cargas elétricas potentes precisam ser ligadas e desligadas com frequência e confiabilidade. Vamos mergulhar no mundo deste componente essencial. Então, o que exatamente é um contator? Em termos simples, um contator é um tipo especial de chave, mas que é operada eletricamente em vez de manualmente. Enquanto um interruptor de luz comum exige que uma pessoa o acione fisicamente, um contator usa um pequeno sinal elétrico para controlar um circuito elétrico muito maior e mais potente. Essa característica o torna um dispositivo ideal para controle remoto e automatizado. Seu papel principal é estabelecer e interromper repetidamente um circuito elétrico em condições normais de carga. Pense nele como um porteiro de peso para a eletricidade, abrindo e fechando o caminho para altas correntes sob comando, sem exigir intervenção humana direta no ponto de chaveamento. O objetivo fundamental de um contator é fornecer uma maneira segura e eficiente de chavear cargas de alta potência. Essas cargas podem incluir grandes motores elétricos, bancos de iluminação extensos em estádios ou armazéns, e elementos de aquecimento potentes em fornos industriais.
Chavear diretamente tais cargas com um interruptor manual seria impraticável e extremamente perigoso. O contator resolve esse problema usando um circuito de controle de baixa potência para gerenciar um circuito de carga de alta potência. Essa separação é crucial. Ela permite que um sinal delicado de baixa tensão de um controlador lógico programável, CLP, um sensor ou um simples botão de pressão gerencie com segurança um circuito que transporta centenas de amperes em altas tensões, protegendo tanto o operador quanto o equipamento de controle sensível. A operação de um contator é projetada para durabilidade e um alto número de ciclos de chaveamento. Ao contrário de um disjuntor, que é principalmente um dispositivo de proteção projetado para interromper um circuito apenas durante uma sobrecarga ou curto-circuito, um contator é construído para o trabalho diário de operação frequente. Motores industriais, por exemplo, podem precisar ser ligados e desligados milhares de vezes ao longo de sua vida útil. Um contator é projetado com materiais e sistemas mecânicos robustos, especificamente para suportar esse estresse repetitivo, garantindo uma vida útil longa e confiável. Essa capacidade de realizar milhões de ciclos de chaveamento sem desgaste significativo é o que o torna um componente indispensável na automação e controle de motores. Em essência, o contator é um bloco de construção fundamental da automação elétrica. Ele preenche a lacuna entre o mundo de baixa potência da lógica de controle e o mundo de alta potência da maquinaria industrial. Sua função é simples, mas vital: ligar e desligar as coisas. No entanto, ele executa essa tarefa simples com um nível de segurança, confiabilidade e resistência que nenhum interruptor manual jamais poderia igualar. Ao permitir que sistemas automatizados interajam com segurança com cargas elétricas potentes, os contatores nos capacitam a construir o mundo automatizado complexo, eficiente e seguro do qual dependemos todos os dias, desde guindastes imponentes em um canteiro de obras até os sistemas de controle climático que mantêm nossos grandes edifícios confortáveis. O princípio que permite que um contator funcione é um dos pilares da ciência elétrica, o eletromagnetismo. No centro de cada contator reside um eletroimã, que é simplesmente uma bobina de fio enrolada em torno de um núcleo de ferro. Quando uma corrente elétrica flui através dessa bobina, ela gera um campo magnético, transformando o núcleo de ferro em um ímã temporário. Esta é a mágica que permite que um pequeno sinal elétrico realize uma poderosa ação mecânica. A beleza desse princípio reside em sua simplicidade e confiabilidade. Enquanto a corrente flui pela bobina, o campo magnético está presente. Quando a corrente para, o campo magnético desaparece quase instantaneamente, proporcionando controle preciso. Este eletroimã é estrategicamente posicionado dentro do contator para atuar sobre um componente móvel, chamado armadura. A armadura é uma peça de metal ferromagnético conectada a um conjunto de contatos elétricos móveis e mantida aberta por uma ou mais molas. Em seu estado de repouso, quando a bobina está desenergizada, as molas mantêm a armadura separada do núcleo estacionário e os principais contatos elétricos permanecem abertos. Isso significa que o circuito de alta potência que o contator está controlando é interrompido, e o motor, ou outra carga, é desligada. Todo o sistema está em uma posição segura e padrão de desligado, aguardando um comando para ser ativado. A ação de comutação ocorre no momento em que o circuito de controle é ativado, enviando uma corrente através da bobina. O campo magnético resultante torna-se forte o suficiente para superar a força das molas de retorno, puxando a armadura móvel em direção ao núcleo de ferro estacionário com um som de claque distinto. À medida que a armadura se move, ela força o conjunto de contatos principais móveis a fechar contra um conjunto de contatos fixos. Essa ação completa o circuito de alta potência, permitindo que a eletricidade flua para a carga,
como um motor elétrico, que então começa a funcionar. O contator permanecerá nesse estado energizado, ligado, enquanto a corrente continuar a fluir através de sua bobina de controle. Quando o sinal de controle é removido, por exemplo, quando um operador solta um botão de parada, o fluxo de corrente para a bobina cessa. O campo magnético colapsa imediatamente e a força das molas assume novamente. As molas empurram a armadura de volta à sua posição de repouso original, separando os contatos móveis dos fixos. Essa ação interrompe rapidamente o fluxo de corrente no circuito de alta potência, desligando a carga. Todo esse ciclo de energização e desenergização pode acontecer muito rapidamente e repetidamente, permitindo o controle preciso e rápido que é essencial para os processos automatizados modernos. É uma dança simples, porém elegante de forças elétricas e mecânicas. Para realmente entender um contator, precisamos olhar para sua estrutura interna. O componente é uma maravilha da engenharia eletromecânica, com cada parte desempenhando um papel crucial em sua função geral. A parte mais importante, como discutimos, é a bobina. A bobina é o cérebro da operação. Ela recebe o sinal de controle de baixa tensão que inicia a ação de chaveamento. As bobinas são projetadas para tensões de controle específicas, como 24 volts DC, 120 volts AC ou 230 volts AC. E escolher um contator com a tensão de bobina correta para seu sistema de controle é o primeiro e mais crítico passo em sua seleção. O trabalho da bobina é unicamente criar o campo magnético necessário para acionar o dispositivo. Trabalhando em conjunto com a bobina estão o núcleo de ferro e a armadura. O núcleo é tipicamente feito de ferro macio laminado para reduzir as perdas de energia e é dividido em uma parte estacionária, envolvida pela bobina, e a armadura móvel. Quando a bobina é energizada, o fluxo magnético que ela cria puxa a armadura em direção ao núcleo estacionário. Esse movimento mecânico é o elo físico entre o circuito de controle e o circuito de potência principal. O design desses componentes é crítico para a eficiência do contator e para minimizar o zumbido audível que pode ocorrer quando ele é energizado, especialmente em contatores alimentados por corrente alternada, que frequentemente incluem um anel de sombreamento para conseguir isso. Os componentes que fazem o trabalho real de chavear a carga são os contatos. Os contatores têm dois tipos principais de contatos: contatos principais e contatos auxiliares. Os contatos principais são grandes e robustos, construídos com materiais como liga de prata que podem suportar as altas correntes da carga e o arco elétrico que ocorre durante o chaveamento. Geralmente, há 3 contatos principais em um contator projetado para um motor trifásico. Seu único propósito é conectar a fonte de energia à carga. Estes são os contatos que são fisicamente movidos pela armadura. E eles são normalmente abertos, o que significa que estão desconectados quando a bobina não está energizada. Além dos contatos principais, a maioria dos contatores é equipada com contatos auxiliares menores. Esses contatos não são projetados para transportar a corrente de carga pesada, mas são usados para funções de lógica e sinalização dentro do próprio circuito de controle. Por exemplo, um contato auxiliar normalmente aberto pode ser usado para manter a bobina do contator energizada após um botão de partida ser liberado, um circuito comum de retenção ou selo. Um contato auxiliar normalmente fechado pode ser usado para acender uma luz de advertência indicando que um motor não está funcionando, ou para impedir que outro contator seja ativado ao mesmo tempo. Esses contatos auxiliares expandem grandemente a versatilidade do contator, tornando-o um elemento-chave na criação de sequências de controle complexas. Selecionar o contator correto para um trabalho específico é fundamental para a segurança, confiabilidade e longevidade de um sistema elétrico. Não é uma situação de tamanho único.
A primeira e mais importante consideração é a corrente e a tensão nominal da carga. Os contatos principais do contator devem ser dimensionados para suportar a corrente de plena carga, ou amperagem do motor ou dispositivo que ele controlará, bem como a tensão do sistema. É sempre prudente escolher um contator com uma corrente nominal ligeiramente superior à exigida pela carga, para fornecer uma margem de segurança e para acomodar possíveis correntes de partida, que podem ser muito maiores do que a corrente de funcionamento normal, especialmente para motores. Outro fator crítico é a tensão da bobina. A tensão que energiza a bobina do contator deve corresponder à tensão fornecida pelo seu circuito de controle. Os circuitos de controle podem operar em uma ampla gama de tensões, AC ou DC, desde 12 volts DC em alguns eletrônicos até 230 volts AC, ou mais em painéis industriais. Usar um contator com a tensão de bobina errada fará com que ele não seja ativado. Se a tensão for muito baixa, ou, mais perigosamente, queime a bobina e potencialmente danifique o sistema de controle. Se a tensão for muito alta, sempre verifique a tensão de controle do seu sistema antes de fazer uma seleção. A aplicação e o ambiente operacional também desempenham um papel significativo. Você deve considerar o tipo de carga sendo chaveada. Uma carga resistiva, como um aquecedor, comporta-se de forma diferente de uma carga indutiva, como um motor. Os contatores são categorizados por categorias de utilização, como AC1 para cargas resistivas ou AC3 para a partida de motor gaiola de esquilo padrão, que definem sua adequação para diferentes aplicações. Além disso, o ambiente físico importa. Um contator instalado em um painel limpo e climatizado terá requisitos diferentes de um localizado em uma fábrica empoeirada ou em um invólucro externo exposto à umidade. Gabinetes especiais ou tipos de contatores podem ser necessários para garantir proteção contra contaminantes ambientais. As aplicações reais de contatores estão por toda parte. Seu uso mais comum é no controle de motores elétricos em ambientes industriais, alimentando desde esteiras transportadoras e bombas até ventiladores e compressores. Em edifícios comerciais, eles são a espinha dorsal dos sistemas de HVAC, ligando e desligando grandes compressores e unidades de tratamento de ar. Você também os encontrará em sistemas de controle de iluminação de grande escala para estádios, estacionamentos e teatros. Em painéis de distribuição de energia, eles são usados para chavear grandes bancos de circuitos, ou para alternar entre a energia principal e um gerador de backup. Em qualquer lugar onde uma carga de alta potência precise ser controlada remotamente ou automaticamente, um contator provavelmente está fazendo o trabalho. Embora os contatores sejam construídos para serem robustos e confiáveis, eles não estão imunes ao desgaste. A manutenção adequada e um forte foco na segurança são essenciais para garantir seu desempenho a longo prazo e para proteger pessoal e equipamentos. A segurança deve ser sempre a principal prioridade. Antes de realizar qualquer inspeção ou manutenção em um contator ou em seu painel associado, sempre siga os procedimentos de bloqueio e etiquetagem apropriados. Isso envolve desenergizar completamente o circuito de sua fonte de energia e verificar com um multímetro se todas as partes, incluindo circuitos de controle e potência, estão realmente mortas. Nunca trabalhe em um painel elétrico energizado. O risco de choque elétrico grave é simplesmente muito alto. A inspeção visual regular é uma parte fundamental da manutenção do contator. Verifique periodicamente sinais de superaquecimento, que podem se manifestar como carcaça de plástico descolorida ou isolamento nos fios conectados aos terminais. Certifique-se de que todos os parafusos dos terminais estejam apertados, pois conexões soltas podem gerar calor excessivo e se tornar um risco de incêndio. Ouça qualquer zumbido ou ruído de vibração incomum quando o contator estiver energizado,
pois isso pode indicar um problema com a bobina, a armadura ou a presença de detritos no mecanismo. Além disso, inspecione os próprios contatos, se acessíveis, em busca de sinais de corrosão excessiva ou soldagem, o que indica que estão chegando ao fim de sua vida útil e o contator deve ser substituído. Proteger o contator é tão importante quanto mantê-lo. Os contatos principais são vulneráveis a danos por corrente excessiva. Portanto, os contatores devem ser sempre usados em conjunto com um dispositivo de proteção contra sobrecarga adequado, como um relé térmico de sobrecarga, e um dispositivo de proteção contra curto-circuito, como um disjuntor ou fusíveis. O relé de sobrecarga é especificamente projetado para proteger o motor de consumir muita corrente por um período de tempo, enquanto o disjuntor protege todo o circuito de uma sobrecorrente súbita e massiva. Este esquema de proteção coordenado garante que o contator não seja forçado a interromper correntes muito além de sua capacidade de projeto, o que poderia causar uma falha catastrófica. Em conclusão, o contator se destaca como um herói humilde, mas criticamente importante no mundo do controle e automação elétrica. Sua capacidade de chavear cargas elétricas potentes com segurança e confiabilidade, usando um sinal simples de baixa potência, é a base sobre a qual a indústria moderna é construída. Do princípio básico do eletromagnetismo ao design intrincado de seus contatos e bobina, cada aspecto do contator é projetado para desempenho e durabilidade. Ao entender como eles funcionam, como selecionar o certo para o trabalho e como mantê-los com segurança, obtemos uma apreciação mais profunda das forças invisíveis que impulsionam nosso mundo. Esse conhecimento nos encoraja a continuar aprendendo e inovando, garantindo que nossos sistemas elétricos permaneçam seguros, eficientes e confiáveis por muitos anos.